A vida é sagrada. Qual a diferença de se tirar uma vida na fase adulta ou na fase embrionária? Sendo que, nos dois casos e nas duas fases, é uma vida dada por Deus. Esse é o assunto do programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto da palavra de Deus, eu explico o sentido do texto e nós tiramos as aplicações para as nossas vidas, ou seja, as lições do texto de acordo com o sentido da palavra de Deus. Eu sou o pastor Mário Luna, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, ao programa Entendes tu o que lês? Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje no programa nós vamos tratar do seguinte tema, baseado em Lucas 1, versículos 26 a 33, 39 a 45. A dessacralização da vida no ventre. A vida mesmo no ventre, ela é sagrada. E eu quero colocar aqui para você um vídeo. Preste atenção nisso. Você está vendo um embrião? O coração está batendo. A partir da sexta semana, mais ou menos, já é até possível observar o batimento cardíaco desse embrião. Então, essa vida que aí está, ela também é sagrada. E nós precisamos compreender isso. Isso é muito sério. Então, nesse momento, vamos poder ler o texto da palavra de Deus depois de ver um vídeo como esse, para que nós tenhamos uma ideia do que vamos tratar durante toda o programa. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 33, 39 a 45 diz: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Veja bem que quando o Espírito Santo envolveu Maria e coloca no ventre de Maria o Senhor Jesus, a fase inicial da vida dele estava aqui, ó. Agora imagine que se nessa fase inicial é negada a vida a Jesus, o que aconteceria? Vamos continuar. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, pois Isabel estava grávida. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha me visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nesse momento nós vamos orar para que Deus nos dê compreensão, entendimento desse texto, possamos tirar as lições, possamos orar também por vidas que estão pensando em encerrar a vida de um embrião no ventre. Alguém que tem ali que é sagrada, a vida é sagrada. Então nós temos que ter essa preocupação, porque tem pessoas que não têm esse entendimento. O slogan é agora, meu corpo, minhas regras. Mas é isso que a Bíblia diz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, esse programa. Que o Senhor possa, Senhor querido, nos conduzir. Ilumina a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos compreender, possamos colocar em primeiro lugar em prática na nossa vida. Senhor, toma todas aquelas que estão pensando de alguma maneira, de alguma forma, em, Pai querido, Pai amado, parar, cessar, Pai querido, Pai amado, essa
gestação, ainda que no período embrionário desse feto. Ó Deus, que haja, Senhor, compreensão. Ó Deus querido, pois a vida é sagrada. Ó Deus querido, e assassinato não é só de quem já nasceu, é também de quem ainda está para nascer. Que o Senhor possa, Senhor, trazer compreensão. Que o Senhor possa tomar cada, Senhor, vida que está sendo gerada, porque assim como não foi negado o direito à pessoa que está pensando em tirar essa vida, Pai querido, também, Pai querido, Pai amado, essa vida que está sendo gerada tem direito de nascer. Eu entrego, Senhor querido, esse programa, tirar todo o impedimento, todos os empecilhos e nos dá, Senhor, mais um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, vamos aqui, introdução do programa. No final do programa, eu estarei fazendo uma oração apresentando a sua causa, as suas questões. Eu tenho aqui um caderno que, simbolicamente, ele tem alguns pedidos, tá? Representando aí cada pedido de oração aí do canal. Então, fique até o final do programa, que no final eu estarei orando também pelas causas. Na sociedade atual, enfrentamos o desafio cada vez maior, a dessacralização da vida no ventre materno. Isso refere-se ao processo ou atitude em que a importância ou valor sagrado atribuído à vida que se desenvolve no útero materno é diminuído, negado ou desconsiderado. Por quê? Porque ainda é um embrião, como eu estou mostrando. Tá vendo? Só porque ainda é um embrião, mas é uma vida, se nega esse direito, se desconsidera esse direito. É certo isso? Claro que não, tá? Vamos lá. O que seria da humanidade se Maria usasse a frase meu corpo, minhas regras? Uma boa pergunta. O que seria de mim e de você? Pois a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz a Bíblia em Romanos 3:23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que seria de mim e de você se Maria decidisse a assumir a regra? Meu corpo, minhas regras. A frase, né? O slogan. Meu corpo, minhas regras. O que seria de mim e de você? E decidisse abortar Jesus. Todos nós estaríamos perdidos. Sem salvação. Simples assim. Além disso, devemos levar em conta que a vida em qualquer estágio é sagrada e que Deus tem um propósito para cada ser humano. Não só a vida é sagrada, mas Deus tem um propósito na vida de cada ser humano que se deixa usar por ele. Então o propósito de Deus na vida de Cristo, seu Filho, era salvar, trazer salvação para a humanidade. Imagine se esse direito fosse vetado, fosse tirado a vida de Jesus no ventre. Não haveria salvação. Já parou para pensar nisso? Quando o nascimento é impedido, somos privados de desfrutar desse propósito. Tanto a pessoa que Deus tem um propósito não vai desfrutar, como também as pessoas que seriam alcançadas através desse propósito de Deus. Porque Deus usa pessoas. Então, se essa pessoa não nasceu, ela não seria usada. E se ela não seria usada, nós seríamos privados. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Se Maria seguisse o caminho que muitas mulheres defendem, o propósito da salvação seria abortado para toda a humanidade. Veja que essa proposta, ela não defende os cuidados para que não haja uma gravidez de forma correta, preventiva. Não, eu quero fazer tudo o que eu quiser, eu vou me entregar a todos os prazeres e se houver gravidez, eu tenho o direito de tirar. Por quê? Meu corpo, minhas regras. Então, a pessoa, ela não quer se abster de relações que possam trazer uma gravidez, mas ela quer, se tem a gravidez, se ela faz o que ela quiser, ela pode tirar aquela criança. Ela pode matar aquela criança, pois é uma vida, e uma vida é sagrada, de acordo com a Bíblia Sagrada. No entanto, podemos glorificar a Deus pela atitude de Maria, que mesmo correndo o risco de ser considerada adúltera por estar noiva de José e não ter tido relações com ele, afirmou o seguinte, veja bem, Maria corria o risco de ser considerada uma adúltera. Como é que uma pessoa que não está casada, não tem relação com aquele que ela está prometida, que ela era noiva, prometida para casamento, para José, ela já tinha ali uma aliança em relação a isso. No tempo antigo era feito um pouco diferente, mas nós usamos a palavra noivado para os nossos dias, tá bom? E aí ela aparece grávida. Adultério.
Ela já estava prometida, né? No tempo bíblico ali, é como se ela fosse uma mulher desposada, já estava à disposição de José, mas o casamento ainda não havia sido concretizado. Mas ela já tinha essa posição, já, e aparece grávida. Mas olha o que ela prefere fazer. Disse então Maria, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria não teve descrença. Maria creu, acreditou e se colocou à disposição do propósito de Deus. Nessa mensagem vamos explorar o texto de Lucas 1, 26 a 33, 39 a 45, para compreender a importância e o valor da vida desde o momento da concepção. Pastor, desde o momento da concepção, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, ó. Óvulo, chamado de ovocito, e o espermatozoide. Na relação sexual, pode haver essa questão da fecundação, aonde o espermatozoide, ele entra no óvulo, no caso, penetra, tá? E a partir desse momento começa o processo, chamado zigoto, aonde é dividido em várias partes e até começar a parte do embrião. Então, já há uma vida. Não tem como tirar essa vida, tá? Então, concepção. Tá ali o embrião. Você tá vendo a concepção. Tá? Entendeu, né? Veremos como o anúncio do nascimento de Jesus e o testemunho de João Batista no ventre de Isabel nos ensinam valiosas lições sobre a sacralidade da vida em seu estágio inicial. Estágio inicial, tá ali. O embrião. Estágio inicial, como eu mostrei aqui, tá aqui, ó. Aí, ó. Tem alguma dúvida? É uma vida. É uma vida. Como qualquer vida. Se está na fase adulta, se é um jovem, se é um adolescente, se é uma criança, é uma vida. Entendeu? Vamos lá. Primeiro, Maria com relação ao nascimento de Jesus. Versículos 26 a 33. O mensageiro, vamos aqui, versículos 26 a 28, explicar essa parte. E no 6º mês foi o anjo enviado por Deus, o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Lucas começa nos informando que a visita do anjo Gabriel a Maria ocorreu no 6º mês de gravidez daquela que antes era estéril. Tá falando de quê? Que 6º mês é esse? 6º mês de gravidez de Isabel, tá bom? Essa visita aconteceu em Nazaré, a cidade onde Maria morava, localizada no sul da Galiléia. O anjo Gabriel é mencionado várias vezes na Bíblia como um mensageiro angelical, que inclusive interpreta visões, como aconteceu no caso de Daniel. Versículo 27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. A palavra desposada aqui significa alguém prometida em casamento. Já tinha ali o status de uma mulher prometida ao casamento. Inclusive, era um status que tem mais validade ainda, tem mais força do que um noivado ainda hoje. Porque num noivado, preste atenção, no noivado nosso hoje, ainda o estado civil é solteiro. Só que naquele caso, uma mulher prometida ao casamento, no tempo bíblico, ela já era considerada uma mulher casada, ou seja, já estava prometido, já estava tudo certo. Não tinha mais como voltar atrás, tá entendendo? Já no noivado nosso não, ainda há como voltar atrás. Mas no casamento daquele tempo, a promessa de casamento, desposada, já estava garantido. Só faltava a realização do casamento, entende? Para aí sim eles estarem casados, ter a partir daquele momento o ato sexual e por aí vai, tá? Então a palavra desposada aqui significa alguém prometido em casamento. No caso, Maria estava noiva de José, que era descendente de Davi. Também, ou seja, José é da tribo, né? Vem da descendência, vem da linhagem de Davi, né? Não é a palavra usada aqui, seria tribo, mas sim a palavra descendência. Também é mencionado que ela era virgem. Ou seja, uma mulher que nunca havia tido relações sexuais com um homem. Então ela era virgem. E isso é bom explicar por quê. A menção da virgindade de Maria é de extrema importância, pois evita qualquer mal-entendido que Jesus seria filho de Maria e José através de um ato sexual comum. Não era o caso. Um ato sexual comum é o que mostra essa imagem. Uma mulher junta com um homem, tem um ato sexual, a partir disso há uma fecundação. É claro que nem em todas as relações sexuais existe a fecundação, mas digamos que nessa relação sexual há uma fecundação e a partir daí é gerado um embrião, só para você poder entender.
Ela não teve relação sexual com José nenhuma, tá? E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aqui temos a saudação do anjo que em algumas versões da Bíblia não inclui a expressão bendita és tu entre as mulheres. Alguns manuscritos antigos não fazem menção dessa parte. Essa saudação de Gabriel expressa que Maria encontrou graça diante de Deus, assim como Noé. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8. Deixa eu colocar aqui para você Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8, para que você tenha consciência do que diz este texto. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim, ó: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Noé era um homem que cria, tinha fé, através da sua fé ele obedecia, e uma vez que ele obedece, ele acha graça, ele alcança o favor imerecido, porque o que é graça? Favor imerecido de Deus, ele alcança esse favor. Assim Maria também alcançou. Isso não se trata de merecimento, mas de uma vida piedosa que agradou ao Senhor, e dentro da sua soberana vontade de Deus, ele a escolheu. A expressão "o Senhor é contigo" transmite a ideia do agrado de Deus. Deus é contigo. Você vai ver que na história bíblica, muitas vezes, Deus fala sobre isso, né? Eu sou contigo, né? E Deus era com José. Então mostra que Deus se agradava de José e por isso abençoava a obra das suas mãos. Devemos considerar que a bênção de Maria por ter sido escolhida trouxe-lhe grande alegria, mas também muito sofrimento. Tá? Por quê? Porque o Senhor Jesus passaria pela crucificação. Isso traria uma dor enorme para Maria. Isso está descrito em Lucas 2,34. Pois seu filho seria rejeitado e crucificado. Nesta vida, o chamado de Deus sempre envolve bênçãos e sofrimentos, alegrias e tristezas, sucessos e desilusões. Então aqui a gente já tem uma lição para aprendermos. Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito acontece desde o momento da concepção. Deus já tem esse propósito na sua vida. Ele já sabia sobre isso antes mesmo de começar a ter a concepção. Ele já sabia que uma vida seria gerada. Tudo bem, Deus tem um propósito. Agora, o propósito de Deus, por mais magnífico que seja, por mais que Deus possa usar a sua vida, isso sempre envolverá também tristezas, decepções. E nós não podemos parar por causa disso. Nós temos que ir em frente. Então entenda, não é porque Deus tem um propósito na sua, na minha ou na vida de qualquer outra pessoa que isso isenta-nos dos sofrimentos. Os sofrimentos vão vir sobre nossas vidas, mas nós, em nome de Jesus, vamos em frente. Maria foi agraciada de ser escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo. Isso foi algo maravilhoso, porém ela também sofreu por causa desse propósito. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui do canal, desse comentário, tá? Desse esboço aí, tá? Comentando fazendo essa exposição bíblica, ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Eu quero lembrar você que o link para baixar está na aba comunidade. Se você não sabe chegar na aba comunidade, então desça na descrição que tem o link para a aba comunidade. Pastor, eu consegui acessar a aba comunidade, eu vou colocar aqui para aparecer para você, só para você poder ter ideia do que eu tô falando. Eu consegui acessar a aba comunidade, aí eu cliquei aqui ó, na aba comunidade, tá? Acessei a aba comunidade, mas desci um pouco e não achei. Preste atenção, na aba comunidade estão todas as publicações. Então, quanto mais antiga a aula for, porque sempre tem 2 aulas na frente, ou até 3, você vai demorar mais. Então você precisa entender que aqui tem o Entende Tu Que Lês, aqui tem a lição de jovens e aqui tem a lição de adultos. 3 conteúdos. Então você precisa ir descendo, 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 até chegar ao vídeo que você quer, né? Até chegar à aula que você quer, para poder olhar na descrição e ver o link para poder baixar. Então, ó, por exemplo, tem aqui o Entende Tu Que Lês, o perigo do ensino progressista, tá? Então tá aqui, ó. Então só para você ver, ó. Tá aqui para você poder baixar. A pessoa pode baixar aqui, clicando aqui, ela vai poder baixar. Então, não deixe de baixar aí
conteúdos ainda que são gratuitos na aba comunidade. Agora, se você quer ser membro do canal, você pode clicar no botão do próprio YouTube e baixar na aba comunidade também, ou você pode clicar no link que está na descrição e assinar na outra plataforma e lá vai estar tudo num único lugar para você poder baixar também. Você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual, se você assinar pela outra plataforma. Pelo YouTube, somente mensal. E aí você pode, no anual, você tem aí R$60 aproximadamente de desconto. Sai a R$10, um valor simbólico. Se você acessar mensal, R$14,99. É um valor simbólico. Pastor, não posso. Então baixe gratuitamente, divulgue o canal, não deixe de divulgar o canal para alguém da sua família, para alguém da igreja, para alguém das suas redes sociais, porque se está sendo bênção para você, será bênção para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá. 2. A mensagem. Primeiro, nós temos ali, tá, a questão do... Para você poder compreender, nós temos em primeiro lugar o mensageiro. Quem foi o mensageiro? Gabriel. Agora nós temos o quê? A mensagem. Qual é a mensagem? Lucas 1, 29 a 33. E vendo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerando que saudação seria aquela. A reação de Maria revela sua humanidade e honestidade diante de Deus. Por certo, jamais esperou ver um anjo e receber favores especiais do céu. E assim é qualquer um de nós. Não possuía nada de singular que justificasse tais coisas. Você vê que no momento onde a humanidade está voltada para si, o egocentrismo tem sido enfatizado demais, Maria se sente incapaz, indigna de receber o que está recebendo. E assim deve ser o comportamento de todo servo de Deus. Se fosse de fato diferente das outras moças judias, como alguns teólogos afirmam que ela era diferente, é possível que tivesse dito, já era tempo, estava te esperando, mas foi tudo surpresa para ela. Porque tem gente que é cheio de si. Ah, eu merecia, é comigo mesmo, Deus tem que usar a mim. Não, Maria fica espantada. Ué, por que eu? Quem sou eu? O que tenho eu para oferecer? É isso que Maria demonstra. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Quando o anjo percebe como ela fica, ele lhe dá uma palavra de conforto, de consolo. Uma vez que a saudação do anjo deixou Maria surpresa e preocupada em relação ao significado dessa visita e saudação, o anjo lhe confortou, o anjo a confortou, dizendo que ela não deveria ter medo ou se deixar dominar pelo espanto, pois o favor de Deus estava sobre ela. É importante destacar que tudo que Deus faz em nossas vidas é significativo e ocorre por meio da sua graça. Nós não merecemos. Independente do propósito específico na vida de cada indivíduo, aos olhos de Deus tudo é importante e se complementa dentro da sua obra como um todo. O que isso quer dizer, pastor? Mesmo aquilo que as pessoas acham insignificante na obra de Deus... alguém está cuidando da ornamentação do templo, alguém está cuidando da limpeza do templo e alguém pode achar, isso é insignificante. Para Deus tudo isso é importante, porque tudo se complementa para poder cumprir uma obra como um todo. Isso é muito importante dizer aqui. Somos nós que classificamos erroneamente o chamado de Deus na vida das pessoas como mais ou menos importante. E o que nós hoje classificamos de importante? Tudo que nos coloca em evidência. E o que a gente considera que não é importante? Tudo que nós temos que fazer que ninguém vê. Agora, tem um problema seríssimo nisso. Nós começamos a pensar que estamos fazendo para as pessoas. E isso prova o egocentrismo tomando conta de nós. Porque quando eu faço pensando nas pessoas, eu estou pensando em me promover. Mas quando eu faço pensando em agradar a Deus, eu não penso em aparecer. Eu não penso que as pessoas tenham que ver. Eu penso que Deus tem que ver. Então as pessoas estão contaminadas por um sentimento de chamar a atenção para si, para conseguir se promover. Elas usam inclusive o chamado de Deus para isso, o propósito que Deus tem na vida deles para isso. Então elas querem se apresentar, é o nome delas que tem que ser visto. Enquanto que, na verdade, aquele que quiser ser grande, biblicamente, precisa ser o menor. Precisa ser pequeno. Aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhar, ele será exaltado pelo Senhor.
Então nós temos que ter esse entendimento. Para Deus, qualquer obra que nós achemos que não é, para Deus é importante. Tudo aquilo que não é visto, que você não fique em evidência, é importante para Deus também. Deus se agrada. Deus está vendo. Não é só porque tem lá alguém que prega, tá sempre com o microfone na mão. Tem alguém que ensina, tá sempre com o microfone na mão. Tem alguém que dirige, tá sempre com o microfone na mão. Que eles são mais importantes do que alguém que não está sendo visto, que está trabalhando nos bastidores. Tudo tem importância, porque tudo complementa o propósito que Deus tem. Guarde isso. Fique feliz. Fique satisfeito. Glorifique o nome do Senhor. Talvez você pode ser uma mulher que não gerou ou não vai gerar alguém que fique famoso, que seja conhecido. Famoso no sentido de ser conhecido. Mas é uma vida que depende da sua educação, que depende do seu cuidado. Então, é uma vida, e a vida é sagrada. Então você precisa cuidar, você precisa orientar, você precisa ensinar no caminho do Senhor. Mas não, as pessoas estão preocupadas em gerar só aquilo que vai ser muito visto, aquilo que vai ser muito falado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Maria ter sido um instrumento nas mãos de Deus para dar à luz ao Filho de Deus foi tão importante quanto Isabel ter sido um instrumento para gerar João Batista. Entendeu agora? A gestação das duas eram importantes da mesma maneira. Como instrumento de Deus, que eu quero dizer. Eu não estou falando das pessoas que estavam sendo geradas, da importância das pessoas. Eu estou falando da importância da gestação. Porque tinha uma vida. E a vida é sagrada. Então, independente de no ventre de Maria está Jesus e no ventre de Isabel está João Batista, não importa. A vida é sagrada. Tanto a vida de Jesus como foi a vida de João Batista. Não importa. São obras que se complementam e isoladamente não alcançariam o propósito de Deus. Jesus precisava de alguém que viesse preparar o caminho. Esse alguém era João Batista. Deus quis assim. Precisaria de alguém para vir preparar o caminho. Jesus não se apresentaria antes de João Batista se apresentar. Então, o propósito de Deus na vida de Jesus, como Filho de Deus enviado à Terra para poder trazer salvação para a humanidade, dependia do que Deus tinha na vida de João Batista. Me perdoe. Na vida de João Batista. Dependia. E aí as pessoas querem classificar o que é mais, o que é menos importante. Não é assim que funciona. Você tem o corpo. Como igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem sua importância. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo vai deixar isso muito, muito, muito claro. Muito claro. Então é importante entendermos isso. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Dá saudação ao anúncio de uma gestação. Ele saúda e agora vem o anúncio da gestação. A mensagem é clara, tu terás um filho. A vida humana de Jesus começaria na concepção. Vou colocar novamente a imagem aqui, lá do embrião. Só que, veja bem, não houve o homem para participar desse processo. Foi o Espírito Santo que colocou a vida dentro do óvulo de Maria. É, o Espírito Santo. E daí tem o embrião, como eu mostro aqui, ó. Tá aí, ó. Jesus no ventre, como qualquer outro ser humano. Entenda isso. Da saudação ao anúncio de uma gestação. A mensagem é clara, tu terás um filho. A vida humana de Jesus começaria na concepção. Deus, através do anjo, explica em detalhes que o filho será um menino e revela qual será o nome. O nome Jesus significa Salvador, Jeová salva, ou Jeová é salvação. Mateus 1:21 diz, e ela dará à luz a um filho. Quem é ela? Maria. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para os judeus que compreendiam o valor e o significado dos nomes, o nome Jesus não era apenas um nome comum,
Ainda que houvesse pessoas com o nome de Jesus, mas no caso do propósito de Deus, não era um nome comum, mas carregava uma missão. O nome de Jesus, para a pessoa do próprio Jesus, carregava uma missão. Em sua primeira vinda, ele não veio para estabelecer um reino terreno, mas para desfazer o domínio das trevas. Jesus veio para salvar. Muitas pessoas, muitos judeus da sua época ficaram frustrados, porque eles esperavam um Messias, um ungido de Deus, militar, com poder militar, para os livrar do domínio de Roma. Jesus não veio na sua primeira vinda para livrar do domínio de Roma. Jesus veio para livrar da escravidão do pecado. Jesus veio para tratar daquilo que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, come do fruto que não era para comer, e a partir daí o pecado entra na humanidade. Deus se preocupa primeiro com o nosso estado, a nossa condição diante do tribunal dele, antes de Cristo, culpado e condenado. Aqueles que aceitam Cristo, pecadores arrependidos, filhos de Deus, com direito de vida eterna. Então, Jesus veio tratar primeiro disso. Primeiro Jesus veio tratar disso. É verdade que um dia ele voltará para estabelecer o seu reino eternamente, nós vamos ver sobre isso nesse texto ainda. É verdade, mas no momento do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele veio para livrar o seu povo do pecado. É importante considerar que Maria foi a primeira a receber essa notícia. Outra lição. Isso nos mostra que não devemos esperar que Deus fale primeiro com outras pessoas sobre o que ele quer realizar por meio de nós. O que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida de outra pessoa, ele vai tratar conosco. É claro que ele pode confirmar por meio das pessoas dizerem, por exemplo, aqui no canal, vira e mexe, tem gente que escreve assim, pastor, eu tô compreendendo de fato, Deus tem usado a sua vida para poder ensinar, eu compreendo a forma do Senhor falar. O que é isso? É uma confirmação do chamado, no qual Deus me deu um chamado dentro do ministério de mestre. Eu entendo isso, Efésios 4:11. E ele mesmo chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que é mestre. Então Deus me chamou dentro do ministério de mestre. Eu entendo, é um dom ministerial, é algo divino. Deus me chamou, eu recebi e eu estou exercendo. Mas a confirmação vem por meio de quem? Por meio de vocês. Vem por meio de vocês. Quando eu aconselho alguém, alguém diz, pastor, eu recebi essa palavra, eu compreendi essa palavra. Então eu tenho o entendimento que Deus me chamou para a área também do aconselhamento. Eu tenho esse entendimento, mas quem confirma isso são as pessoas. Mas é eu que preciso compreender, é comigo, eu é que tenho que entender isso. Não é você esperar que outras pessoas falem para que você possa captar só e ter ali... Deus vai falar com você também. Você precisa ser avisado porque é com você que Deus quer fazer, certo? Também não devemos esperar que as pessoas compreendam imediatamente aquilo para o qual Deus nos chamou. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não entendem. E aí você fica frustrado porque você quer que as pessoas, com todas elas, compreendam. O chamado é com você. Tem coisas que Deus nos pede para fazer que, aos olhos humanos, é loucura. Eu conheço um caso de um pastor, tá? Um homem de Deus, que Deus tirou ele do lugar onde ele estava e o enviou para o país da Bolívia em missão. Esse pastor, ele trabalhava no banco. Ele era gerente do banco. Deus falou para ele, larga tudo. Eu estou te mandando para a Bolívia. Agora preste atenção. Vai para a Bolívia com a esposa e 2 filhos. Começar uma obra do zero. Para quem está em volta, muitas pessoas poderiam achar o quê? Isso é uma loucura. Tá louco. Invenção de moda. Vai levar a família para destruição. Mas ele não pode esperar que todos compreendam. Vai ter aqueles que, pastor, se Deus mandou, vamos estar em oração. O senhor vai precisar da graça de Deus a cada dia. Vai precisar de recursos. Aí algumas igrejas abraçaram o projeto, no sentido de mandar uma certa manutenção, mas nada comparado à vida que ele tinha como gerente de banco. É claro que não, nesse caso. E aí o que acontece? Ele foi.
Começou do zero. Recentemente, eu tô gravando esse vídeo aqui, só para você ter uma ideia. Ele vai ao ar no dia 11 de julho de 2023. Tem já vídeos no Instagram aonde ele mostra a construção do templo. Não tinha nada, não tinha nem pessoas. Já tem membros, já tem templo sendo construído, já colocou o telhado do templo e assim a obra está indo. E não é um templo pequenininho não, tá? É um templo que está sendo feito. Obra missionária, recursos de missionários. Mas eu tô usando um exemplo dele, que ele é um amigo conhecido, ele está lá, pastor Laércio Fernandes, homem de Deus, está lá na Bolívia, necessita das vossas orações. Se você quiser contribuir com essa obra missionária, fique à vontade. Você pode deixar aí nos comentários que eu passo o contato dele para que você possa contribuir com essa obra missionária se você quiser. E ele está lá, fazendo essa obra, já há mais ou menos 4 anos. Deus faz, ele vai esperar alguém compreender. É claro que ele e a esposa teriam que chegar num acordo. É uma situação bem difícil. Mas eles chegaram num acordo, eles foram, e Deus está cumprindo a obra por intermédio da vida deles. Então é só para você entender que quem tem que compreender é você. 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A palavra grande, no grego, você vê que no português, às vezes, quando nós estamos fazendo determinadas exposições bíblicas, e nós falamos do termo no original, ou no grego, ou no hebraico, pelo menos uma parte desses que fazem menção, talvez alguns possam estar fazendo como uma exibição, mas aqueles que têm seriedade, e aqui eu não vou classificar quem tem ou quem não tem, faz isso para que você entenda a dimensão do significado da palavra no original. Porque a palavra grande, isso é grande. Fulano é grande, posso estar falando da altura dele, mas também posso estar falando de alguns aspectos, alguma virtude dele. Só que vamos entender a palavra grande aqui relacionada ao grego, ao original e a Cristo. A palavra grande no grego, este será grande. A palavra grande no grego é megas. Uma palavra até conhecida no português, né? Que é usado como medida, por exemplo, de imagens, por exemplo. Quantos megas essa imagem tem? Tá? Megas. E o interessante é que a definição é grande em todos os aspectos. Então não é só grande no aspecto. Uma grandeza sem limite. A palavra no original é uma grandeza sem limite. Alguém excelente, grande em honra, grande em poder, grande em autoridade, grande em majestade e assim por diante. E o motivo dessa grandeza é porque ele é o Filho de Deus. Então, interessante que no português nós não temos a dimensão da palavra grande em relação ao original. Grande sem limite. É uma grandeza sem limite, porque está se tratando de Jesus. Jesus é o herdeiro prometido do Antigo Testamento, da descendência de Davi. Ele é o Messias. Jesus humanamente era o filho de Maria, mas divinamente é o Filho de Deus. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fica bem claro aqui que apesar de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado, a primeira parte da sua missão, que é proporcionar salvação, foi cumprida. Foi o que eu disse. Em primeiro lugar, ele não veio para poder livrar do poder de ninguém, de Roma ou de quem quer que seja, tá? No entanto, um dia Jesus voltará e estabelecerá seu reino de justiça na terra, definitivamente. Pois os reis são levantados e deixam seus tronos, mas o reino de Jesus, o Messias prometido, é eterno. Ele nunca, 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 nunca terá fim. 2. O louvor de Isabel a Deus. Primeiro falamos aí do anúncio do nascimento de Jesus. E agora vamos falar da parte de Isabel, a concepção do filho que lá estava. E aqui tem uma coisa interessante. De um lado nós estamos vendo Deus gerando no ventre de uma virgem uma criança. Do outro lado nós estamos vendo Deus gerando no ventre de uma estéril uma criança.
Isabel não podia ter filhos e a idade dela ainda por cima era avançada. Então, milagre de Deus, a vida é um milagre. Por isso ela é santa. E mesmo assim existem pessoas que se acham no direito de dizer: meu corpo, minhas regras, e quer tirar a criança que lá, o embrião que lá está sendo formado, tá? Gerado, e quer tirar. É vida. Deus tem propósito. Você teve direito, a pessoa teve direito de nascer, e por que aquele embrião não tem direito de nascer? É retirar, é remover de alguém o direito, quando na verdade alguém tem direito de dizer: meu corpo, minhas regras. Já tá vivo, né? Aí quer dizer o que fazer. Mas se fosse você, se fosse a pessoa que estivesse no lugar da outra, será que ela defenderia a mesma coisa? Difícil, hein? O bebê dentro de Isabel. Versículos 39 a 41. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá. Uma vez que Maria recebeu a notícia do anjo sobre a gravidez de sua prima, Isabel, que era considerada estéril e em idade avançada, isso serviu como uma demonstração de que nada é impossível para Deus. O anjo usa o exemplo de Isabel sendo estéril e de avançada idade para que Maria pudesse ver que para Deus não havia nada impossível. Nada impossível. E por isso ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade. Embora Maria fosse virgem, ela também poderia conceber por meio de um milagre divino. Se uma estéril podia conceber, por que Maria, como virgem, não poderia conceber? De acordo com o propósito específico de Deus. Maria foi um propósito específico de Deus. Não tinha relação com homem algum, para que não viesse também se achar: não é obra do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não foi. Foi relação que ela teve com o homem. Não foi. Ela era virgem. Como uma forma de contemplar o trabalho de Deus e compartilhar a alegria de sua própria experiência, Maria decidiu visitar Isabel alguns dias depois. Então veja bem, como uma forma de contemplar o trabalho de Deus. Que trabalho é esse? Isabel grávida, estéril e em estado avançado. E compartilhar a alegria de sua própria experiência. Maria também agora está grávida e era virgem. Maria decidiu visitar Isabel alguns dias depois. Não sabemos quantos dias levou, mas sabemos que ela foi, né? Naqueles dias, quer mostrar que era um tempo próximo do anúncio que Gabriel fez para Maria. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Não sabemos quais foram as palavras usadas por Maria nessa saudação. Provavelmente uma saudação típica da época. Né? Mas somos informados da reação de João Batista ainda no ventre, pois ele saltou de alegria ao ouvir a voz de Maria. O precursor, aquele que veio antes para preparar o caminho do Messias, deu testemunho de Jesus mesmo antes de nascer. Ele se alegrou, ele se alegrou no ventre por saber que Jesus estava ali. Tem coisas que só Deus faz. João Batista, Deus tinha um propósito na vida dele, desde o ventre, desde a concepção. E ali há uma confirmação. E você vê que, que a obra ela se complementa. João está sendo gerado, 6 meses ali. Maria está também gerando Jesus. E é uma obra que vai se complementar. Que coisa linda, maravilhosa. De um lado, João Batista anunciando a vinda de Cristo. De outro lado, Jesus vindo, anunciando a salvação, morrendo como sacrifício para nos dar a vida eterna. Que coisa maravilhosa. O precursor do Messias deu testemunho de Jesus mesmo antes de nascer. Como João Batista teria o grande privilégio de apresentar o Messias ao povo de Israel. Então, João teve essa oportunidade ainda no ventre de se alegrar. O texto afirma que Isabel foi cheia do Espírito Santo.
E aí, antes de eu explicar isso aqui, é por isso que nós precisamos interpretar o texto dentro do seu contexto. Em Atos dos Apóstolos, quando se fala que foram cheios do Espírito Santo, em sua maior parte está falando de batismo no Espírito Santo, evidência com línguas estranhas. Quando nós lemos os escritos de Paulo de ser cheio do Espírito Santo, como em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, Paulo não está falando em si do batismo com evidência de línguas, mas Paulo está falando mais do que isso. Paulo está falando de uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida controlada pelo Espírito Santo. Mas e aqui, nesse texto, do que se trata? Temos que levar em consideração também o contexto. Vamos lá? O texto afirma que Isabel foi cheia do Espírito Santo, o que significa que ela foi tomada pelo poder de Deus e proferiu as palavras que se seguem no texto. Vamos lá. Que palavras são essas? Veja bem, ela foi tomada e ela proferiu as palavras. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram tomados pelo Espírito de Deus também. Não falavam línguas, não era isso, mas eles estavam ali sendo inspirados pelo próprio Deus, aos profetas que inclusive escreveram, inspiração como normativa para o povo daquela época, ensinamentos também, tá? Para aquela época e para nós, tiramos lições, mas tem os profetas que estavam ali sendo inspirados por Deus, mas que na verdade não escreveram nada, não foram profetas literários, como por exemplo Elias, como por exemplo Eliseu, apesar da Bíblia conter a história deles, mas eles não escreveram, tá? Só para você entender. Então vamos lá, bênção de Isabel, primeiro, Lucas 1, 42 a 45. E exclamou com grande voz e disse, ela foi cheia do Espírito Santo, ao ser cheia do Espírito Santo, olha o que ela faz. E exclamou com grande voz e disse, bendito és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Não há nada no texto que nos informe que Isabel sabia da gravidez de Maria. Ela não sabia. Portanto, a menção de que Isabel foi cheia do Espírito Santo explica que, de forma sobrenatural, ela soube da gravidez e exclamou pelo Espírito que Maria é uma mulher abençoada. A expressão, tá? Bendita és tu entre as mulheres, quer dizer que Maria é uma mulher abençoada, tá? Mesmo que não tenha sido feita menção de bendita és tu entre as mulheres, lá no início, como eu mostrei, é um acréscimo, aqui é dito sim, aqui está escrito, bendita és tu entre as mulheres. Então, ela está dizendo que Maria é uma mulher abençoada, devido à escolha de Deus, e que o menino que está em seu ventre também é abençoado. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, sua concepção como ser humano também era sagrada. Então imagine Maria dizendo, meu corpo, minhas regras, não quero ter essa criança. Impedir o nascimento dessa criança. Ela, ao impedir o nascimento da criança, ela estaria tocando na vida que era sagrada e que é sagrada, e ao mesmo tempo impedindo o propósito de Deus de trazer salvação para a humanidade. Isso faria toda a diferença para todos. Isso afetaria a humanidade inteira. A decisão de Maria em dizer, meu corpo, minhas regras, não quero ter esse filho, afetaria toda a humanidade. Às vezes, uma mulher, usando a expressão meu corpo, minhas regras, ela pode pensar que ela apenas está tomando uma decisão e que está tirando aquela vida e que acabou, mas ela pode estar ali também determinando, através da sua decisão, alguma coisa em relação à sua própria vida, no qual aquela vida lhe beneficiaria, certo? E beneficiaria outras pessoas. A vida é sagrada, é Deus quem dá, é Deus quem tira. O ser humano não pode tirar nem a vida na fase embrionária, nem a vida adulta, ou na vida de um adolescente, ou a vida de um jovem. Vida ou de criança. Vida é vida. 43. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Isabel, através do Espírito Santo, sabia que a criança no ventre de Maria era o Senhor Jesus. Porque ela diz,
E de onde me provém isso a mim, que vem a visitar-me a mãe do meu Senhor? Ela sabia que era Jesus que estava sendo gerado ali. E por que ela sabia? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. O Espírito que revela, o Espírito que fala, o Espírito que mostra. Aleluia! Devemos entender que, embora esse acontecimento esteja registrado no Novo Testamento, isso aqui é bom falar, ele faz parte ainda do Antigo Testamento. Que isso, pastor? Pois, biblicamente falando, o Novo Testamento é inaugurado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Eu sei que esse relato não está nos livros do Antigo Testamento, mas até Jesus morrer e ressuscitar, o Novo Testamento não tinha sido inaugurado. Tanto é que ele diz, essa aliança é feita aqui, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, né? Esse é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Então o Novo Testamento é uma nova aliança. E a nova aliança, para poder começar a ser inaugurada, para ela ter sido inaugurada, foi através da morte e ressurreição de Jesus. Então esse relato aqui, ele ainda faz parte, querendo ou não, dos acontecimentos da antiga aliança. E Isabel está sendo usada dentro desse caráter, é por isso que eu estou dizendo, o caráter profético. Portanto, Isabel é tomada pelo espírito profético, assim como qualquer outro profeta do Antigo Testamento, mesmo que ela não fosse uma profetisa no sentido pleno do termo. Ela não era uma pessoa que estava ali designada por Deus como uma profeta, mas naquele tempo, naquele momento, melhor dizendo, ela foi tomada com o mesmo espírito que usava os profetas, usou a boca de Isabel. 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isabel explica que a reação de João Batista, ainda no ventre, é testemunhar que ele está diante daquele que ele, anos mais tarde, iria preparar o caminho. Então João Batista já testifica da missão que ele tem, e ele se alegra. Mesmo antes de seu nascimento, João se alegrava em Jesus Cristo. E ele continuou a fazê-lo durante seu ministério aqui na terra. E aí, deixa eu colocar aqui esse texto, que eu achei ele importante. João capítulo 3, versículo de número 29 e versículo de número 30. Vamos lá? 29 e 30. Coloquei aqui. O que tem a noiva é o noivo. Quem é que tem a noiva? Jesus. O amigo do noivo que está presente o ouve muito e muito se regozija por causa da voz do noivo. Quem é o amigo do noivo aqui, nessa comparação? João Batista. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista tinha entendimento pleno da sua missão. Ele sabia que ele estava ali para evidenciar Jesus. E eu e você temos esse entendimento? Qual é o nome que está sendo para ser evidenciado? De Jesus ou o nosso? Promover o nosso nome ou o nome de Jesus? Esse é o problema do egocentrismo, do antropocentrismo, o homem no centro, comandando tudo, esquecendo do que foi chamado para fazer. João Batista não perdeu essa consciência. Ele sabia que ele era apenas um porta-voz, um servo, que estava ali para cumprir o propósito de preparar o caminho para anunciar a chegada de Jesus. Ele era um arauto, anunciando a chegada. Assim como o arauto do tempo antigo anunciava a chegada do rei naquele lugar, é chegado o rei fulano de tal, também João Batista veio anunciar a chegada do rei Jesus. 45. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E aí encerra a palavra de Isabel na direção do Espírito. A confiança de Maria contrasta com a dúvida de Zacarias, inclusive marido de Isabel. Zacarias duvidou, Maria não, Maria creu. Como podemos concluir a partir do que é dito? Bem-aventurada a que creu. Então parece que, através do Espírito, a inspiração do Espírito Santo ali, revelação, Isabel acaba sendo usada para um contraste. Bem-aventurada, bendita, a que creu. Ela é bendita, ela é feliz por ter crido naquilo que foi dito.
Isabel concluiu que Maria não é apenas abençoada por carregar em seu ventre o Filho de Deus, mas por acreditar no que foi dito pelo anjo Gabriel, pois o que foi dito se cumpriria e de fato se cumpriu. Você precisa crer e viver à luz do que crê. Não adianta Deus dizer, você ter consciência que Deus te chamou para uma coisa se você não crê nisso. Se você não acredita. Se você acha que você não pode, que você não consegue. Se Deus te chamou, se realmente é um chamado divino, se é uma vocação, Deus irá usar a sua vida. Ainda que você ache que tem mais pessoas que poderiam ser chamadas no seu lugar, se você aí, de repente, é um professor de escola bíblica dominical, se você assumiu a direção do trabalho de círculo de oração, irmã, se você assumiu a direção de uma igreja, se você assumiu a liderança de um departamento, por exemplo, de jovens, ou um outro trabalho na obra de Deus, se você acha, eu não tenho capacidade, eu não consigo, tem gente muito mais capaz do que eu, mas se foi colocado na sua mão, se esforce. Se prepare e a ação de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Pare de se fazer como se você não valesse nada no sentido de Deus querer te usar. Nós não temos nada de nós mesmos. A nossa importância está naquilo que Deus olha para nós. Deus nos amou. Não é uma importância no sentido de Deus ver algo bom em nós, sendo que esse algo bom não tem nada a ver com Deus, não. Não há nada em nós que chamasse a atenção de Deus no sentido de termos merecimento. Tudo é pela graça. Mas se Deus te chamou, diga como Maria, cumpra em mim a tua vontade. Diga como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Que tal uma arte digital pela manhã, Arte Digitais? Artes a partir de R$19,90, você... Basta entrar em contato, tem aí algumas amostras. O DDD é 21 97176 4015. DDD 21 97176 4015. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp para fazer o seu orçamento a partir de R$19,90. E tem mais. Ela não está fazendo só artes, mas ela está fazendo também não apenas imagem, ela também faz aquela arte animada, aonde tem algum tipo de efeito, um fundo musical, tá? Na arte ali para você anunciar o evento da sua igreja, o congresso, você que é um profissional liberal, e ela também está gravando locução na voz, né? Voz feminina nesse caso, para poder pro evento. De repente, se você quer anunciar aí uma festa da igreja e vai botar no carro de som, ela também faz esse trabalho. Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais. Bom, quais lições que nós aprendemos sobre esse tema em relação à vida ser sagrada? O assunto aqui, deixa eu colocar aqui, o assunto aqui está bem definido, tá? O que nós vamos aprender com a dessacralização da vida no ventre materno? Com essa proposta, meu corpo, minhas regras. Você vai ver aí, ó, tá aí. Tô colocando durante toda a exposição o embrião sendo formado. Quem tem direito de tirar a vida? Como é que vai ter a dessacralização da vida? A vida é sagrada. Então, quais lições que eu aprendo? Vamos lá. Lição número 1. O valor sagrado da vida no ventre materno. Ela é sagrada. Devemos reconhecer o valor intrínseco da vida desde o momento da concepção. Qual é o momento da concepção, pastor? Fecundação, zigoto, embrião. Desde esse momento. Mas só tem 6 semanas. É uma vida. Só tem 8 semanas. É uma vida. Só tem 12 semanas. É uma vida. Ponto final. A história do nascimento de Jesus e o testemunho de João Batista nos ensina a valorizar e a respeitar a vida no ventre materno. Deus deu condição de uma virgem gerar e de uma estéril gerar. E isso ali Isabel, mas muitas vezes na Bíblia foi demonstrado Deus usando do seu poder para que uma estéril viesse gerar. Ana, por exemplo. Rebeca, por exemplo. Sara também, por exemplo. Todas não podiam ter filhos. E Deus entrou e elas geraram. Pastor, mas e quem não tem um problema para gerar? Mas a vida que é gerada no ventre é sagrada. A vida filhos são herança do Senhor. É sagrada, a vida é sagrada. Certo? Então a história do nascimento de Jesus e o testemunho de João Batista nos ensinam a valorizar e respeitar a vida no ventre materno.
Devemos lutar contra a desacralização da vida e defender o direito à vida desde a concepção. Desde a concepção. Tô colocando aí, ó, embrião. Desde a concepção. Tô colocando aí, ó. Desde aqui. A vida tem que ser defendida. Tá? Segundo, o propósito divino por trás de cada vida. Aqui tem uma outra questão. Pessoas estão impedindo pessoas de nascer. Deus tem um propósito naquela vida e pessoas estão sendo impedidas de desfrutar do que Deus vai usar através daquela... Deus vai fazer através daquela vida. Vamos lá. Cada vida concebida tem um propósito e um plano estabelecido por Deus. O propósito de Deus está se cumprindo na minha vida. Se eu não tivesse nascido, eu não estaria aqui ensinando. Vocês teriam outras pessoas que estariam ensinando. Mas o ensino através da minha boca vocês jamais receberiam. E ninguém faria o que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo, porque cada vida tem a sua individualidade. Então não adianta falar, eu sei que se alguém não fazer um determinado trabalho, uma outra pessoa vai realizar, mas ela nunca vai realizar da mesma maneira que aquela pessoa realizaria. Ela vai realizar do jeito dela, ainda que ela receba instruções para a realização daquele trabalho, mas a forma de realizar como um todo, no sentido dos detalhes, somente cada pessoa vai realizar. Assim como Jesus tinha uma missão específica ao nascer, cada pessoa também tem um propósito único na vida. E como é que nós vamos negar esse propósito à pessoa? E como é que nós vamos negar a vida a essa pessoa? Devemos encorajar e apoiar as mães a enxergarem o valor e o propósito divino em seus filhos desde o nascimento. Quanta alegria Ana teve em saber que Samuel se tornou um sacerdote, um juiz e um profeta. Deus tem propósitos para vidas. Agora, o interessante é, enquanto tem gente querendo desfazer da vida ainda no ventre, tem gente querendo ser mãe e não pode. Olha que situação. Olha que coisa triste. Então, lembre-se que a vida é sagrada. Lição 3. A importância da comunidade e apoio na preservação da vida no ventre materno. Maria encontrou encorajamento e apoio em Isabel durante a sua gravidez. Que Deus levante mulheres para apoiar outras mulheres, para dar uma palavra de encorajamento, para que não pensem em desistir da gravidez. Que Deus levante mulheres para encorajar, como Isabel estava ali, para se alegrar, para trazer uma palavra inspirada pelo Senhor, para falar, né, ser usada, vamos dizer assim, não inspiração no sentido de algo para poder, igual nós temos na Bíblia, a Bíblia é inspirada, então temos que seguir, né, a Bíblia, a palavra de Deus, mas eu estou falando ali dela ter sido usada, nesse sentido que eu estou falando, de ter sido usada, que Deus levante mulheres para serem usadas para outras mulheres, para ensinar, que Deus levante mulheres para poder estar aí nas redes sociais, vir aqui para o YouTube, e para outras redes sociais, para falar da vida, para falar que a vida é sagrada. Porque uma mulher falando tem um peso maior do que um homem falando. Porque a mulher vai dizer assim, é fácil para você defender isso, porque não é você que vai carregar a criança. Não é você que passou por uma situação triste. Porque existem gestações que acontece por causa de situações tristes, mas o que eu quero pontuar aqui não é desmerecer aquilo que a pessoa passou. Não é dizer assim, é tratar com desprezo, de repente, uma mulher que passou por uma situação difícil, mas é mostrar que independente da situação que essa pessoa viveu, a vida que está ali é sagrada. É Deus quem dá. É claro que ela veio de uma forma que não é uma forma apropriada, mas isso não dá direito a ninguém pensar em tirar aquela vida. Esse é o problema, essa é a questão. Não vou aqui deixar de levar em consideração alguns aspectos no qual algumas mulheres se veem grávidas. Não vou deixar, não vou aqui desmerecer, eu não vou desmerecer. Mas eu quero mostrar que o que está lá é uma vida. É um ser humano. E por isso, a vida é sagrada. É isso. Devemos ser uma comunidade que apoia e cuida de mulheres grávidas.
oferecendo suporte emocional, material e espiritual. A igreja precisa se posicionar com isso. A igreja precisa promover palestras para ensinar sobre isso. A igreja precisa trazer palavras sobre isso para que, quem sabe, algumas mulheres se sintam chamadas para esse ministério. Isso também é um serviço que vai ser prestado no reino. Se preparar para combater essas ideologias, essas falácias, no qual tá dando mais valor a uma vida do que a outra. Por que a vida adulta tem mais valor do que a vida de um embrião? Isso pode ser na visão humana, porque na visão divina não é, não. Para Deus, tanto o embrião como uma vida adulta tem o mesmo valor. O mesmo valor. A vida é sagrada. Podemos fazer a diferença na preservação da vida no ventre materno, através do nosso amor, compaixão e ação. E ação envolve mulheres sendo preparadas para falar, para ensinar, para orientar. Lição 4. Responsabilidade e compromisso em proteger a vida. Devemos assumir a responsabilidade de proteger e defender a vida no ventre materno. Isso envolve ser proativos, quer dizer, ter ações em nossas ações, apoiar iniciativas e políticas que valorizem a vida e promovam a cultura da vida. E aqui eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Como é que nós, cristãos, como cidadãos, que temos direito de participar da escolha daqueles que vão nos representar, e aqui eu estou falando da área política, podemos indicar através do nosso voto pessoas que defendem a morte? Como é que nós podemos fazer um negócio desse, sendo cristãos, sendo que a vida é sagrada? Como é? Ah, pastor, mas me ajudou, me deu uma cesta básica. Ah, arrumou um exame para mim, mas defende morte. Defende outras pautas que vão contra a Bíblia. Se você vota em gente que faz isso, então você não é a favor do que a Bíblia ensina. Você está indo na contramão. E se você vai na contramão, você está vivendo uma desobediência e uma incoerência. Então cuidado com quem você vai eleger. Ou você vai votar, melhor dizendo. Cuidado, porque se você já sabe que a defesa dessas pessoas é isso, você não tem como ter, juntar-se. Você não tem como compactuar, essa é a palavra que eu queria, com essas pessoas. Porque ao dar o seu voto, você está compactuando com aquilo que eles promovem, com aquilo que eles defendem. Aí é uma incoerência orar para que Deus livre os embriões, as crianças do aborto, já que você vota em gente que defende aborto. Então, cuidado, tá? Somos chamados a ser voz para os que não têm voz, defendendo o direito à vida desde a concepção. Não tem voz. Diga pra mim, tem voz aqui? A única voz que você ouve é essa aqui, ó. Oh, Deus. Essa é a voz que você ouve. A batida do coração. Essa é a voz que você ouve. É a única voz. A batida do coração. É a voz que você ouve. E você vai desconsiderar isso? Então nós temos que ser voz para os que não têm voz. A pessoa teve direito de nascer, mas não quer que a outra pessoa tenha direito de nascer. Sabe o que é isso? Antropocentrismo, egocentrismo. Isso tudo é pauta dos ensinos progressistas. E além de ensinar que pode haver uma mudança no ser humano, o pecado vem da parte opressiva, né? Além de ensinar isso, também mostra que o ser humano pode fazer o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Então ele recebeu um direito, mas ele nega o direito para o outro. Errado. Conclusão. À medida que refletimos sobre a dessacralização da vida no ventre materno, somos chamados a valorizar, proteger e apoiar cada vida concebida. Que possamos agir com compaixão. Assumir responsabilidade de defender isso. Essa pauta de mostrar que a vida é sagrada desde o ventre. E promover uma cultura de vida. Preste atenção, cultura de vida.
Cultura de vida. Se você elege pessoas que promovem uma cultura de morte, você também promove cultura de morte. Promova uma cultura de vida. Aqui eu não estou falando de A, B, C. Só estou falando das propostas que são colocadas. Não defenda gente que não eleja, não escolha gente que defenda essas propostas. Senão você é cúmplice, senão você é conivente com essas coisas. E Deus não te terá como inocente. Lembrando-nos do exemplo de Maria e Isabel, que reconheceram a sacralidade da vida desde o início. Nem Maria nem Isabel abortaram. Em outras palavras, que possamos ser instrumentos de Deus para preservar e honrar a vida no ventre materno. Lembre-se que um aborto sem a intervenção de ninguém aconteceu é uma coisa. Agora, se ele foi causado, responsabilidade, está se tirando uma vida. E Deus requer isso. A vida é sagrada. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? São temas que estão aí dentro da temática a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tudo isso aí, ó, são ensinos que vão contra o que a palavra de Deus ensina. Entendes tu que lês? Ruth 4, do 7 ao 12, vai falar, sabe do quê? A desconstrução da masculinidade bíblica. É o que nós estamos presenciando. Desconstruir a masculinidade. Que a Bíblia fala sobre ela. Pastor, fala sobre, fala. Você quer que eu coloque aqui na tela, rapidamente? Só para você poder ver? Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, ou macho e fêmea. Então, a desconstrução da masculinidade bíblica é algo que vai contra o que a Bíblia ensina. Então é por isso que vamos tratar disso. E não se esqueça, projeto mais 3 inscritos no canal. Você já indicou o canal para alguém? Indique. Tá sendo bênção para você, vai ser bênção para outra pessoa também. Já se inscreveu no canal, ativou o sininho? Deixa o seu comentário o que você achou dessa lição de hoje, tá? De que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, tá bom? E nesse momento, nós vamos fazer a oração. Eu quero apresentar os pedidos de vocês nas mãos do Senhor nesse momento. O Entendes Tu que Lês hoje teve um tempo menor, graças a Deus. É uma mensagem um pouco menor, então foi possível. Né? Eu estou aí fazendo, inclusive, coloquei até uma votação. É claro que quando esse vídeo for assistido na época, que for assistido de repente, essa votação, de repente não, ela já terminou, mas sobre a questão de mais tempo, mais conteúdo, menos tempo, menos conteúdo, e uma maioria esmagadora diz mais tempo, mais conteúdo. Então as pessoas querem aprender. Se tem alguém que não gosta, que acha que é muito tempo, ele vai ter oportunidade de ver vídeos em outro lugar, mas aqui nós continuamos com a proposta, já que a maioria esmagadora está dizendo mais tempo, mais conteúdo. Eu posso até mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui a tela. Colocando aqui na tela aqui o canal, na aba comunidade. Deixa eu passar aqui na aba comunidade para poder mostrar aqui, ó. Temos aí até o presente momento, quando essa aula está sendo gravada, ela vai ao ar no dia 11 de julho de 2023. Tá aqui, ó. Qual é a preferência de vocês em relação à duração das aulas na escola bíblica dominical e outros vídeos no canal? Aí eu botei mais tempo, mais conteúdo. Menos tempo, menos conteúdo. E aí nós temos aí uma maioria esmagadora. Deixa eu clicar aqui para ver se tem aqui. Não apareceu o resultado, porque eu não estou logado na conta. Mas a maioria esmagadora diz mais tempo, mais conteúdo. Vamos para a oração? Oração. Apresente a sua causa ao Senhor nesse momento. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei o que você está precisando. Várias causas têm sido colocadas aí nos comentários. Quem sabe você está agora apresentando essa causa. Se for causa na justiça, se for você tiver aí a documentação, quiser apresentar, se for uma porta de emprego, se tem a carteira, quer levantar, se for uma enfermidade, quer colocar a mão no local da enfermidade,
Se é possível fazer, faça. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir nesse momento, Senhor querido, por cada vida, por cada causa, por cada pedido de oração aqui no canal. Eu quero entregar em tuas mãos, Senhor querido, cada pedido representado por esse caderno, aonde tem vários pedidos de orações, mas tem mais pedidos que não foram colocados aqui, mas que desde já está representando. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa entrar em cada causa, Senhor. Se for uma libertação, se for uma cura, se for, Senhor querido, Senhor amado, uma porta de emprego, se for uma causa na justiça, se for a restauração do casamento, se for, Senhor querido, Senhor amado, ó Deus querido, uma outra causa qualquer, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Quem sabe essa pessoa está com depressão, essa pessoa está, Senhor querido, com síndrome do pânico, outro tipo de síndrome, essa pessoa está com ansiedade, ó Deus querido, pessoas que estão sofrendo, Senhor querido, Senhor amado, com outros problemas, esse marido que não consegue entender essa esposa que não consegue entender esse marido, esse filho que está passando por esse estado de rebeldia, essa filha, esse pai que não sabe mais como se comportar, essa mãe, ajuda, Senhor, esse filho que está na vida das drogas, na vida do tráfico das drogas, esse filho, essa filha que está na prostituição, ó Deus, na bebida, esse marido que está no alcoolismo, ó Deus querido, eu sei que tu pode salvar, eu sei que tu pode libertar, eu sei que tu pode fazer uma grande obra, Senhor. Eu creio em nome de Jesus na transformação de vidas. Ó Deus querido, essa enfermidade, seja, Senhor, uma diabetes, seja pressão alta, ó Deus querido, problema no coração, problemas nos pulmões, problemas no estômago, ó Deus querido, problema na circulação, nas articulações, ó Deus, problema de coluna, tem pessoas sofrendo muito com problema de coluna, Senhor. Ó Deus, traz a cura, traz, Senhor querido, uma intervenção. Ó Deus, usa o médico para poder, Pai querido, Pai amado, prescrever o tratamento correto. Ó Deus, a medicação correta. Ó Deus, eu entrego cada causa. Eu entrego também, Senhor, esse tema, a dessacralização da vida no ventre. Ó Deus querido, levanta mulheres corajosas, mulheres e homens destemidos para falar a verdade do evangelho, a verdade da tua palavra. Ó Deus querido, tira do coração daquelas que estão pensando em tirar a vida, Senhor, que está no ventre, uma vida que é sagrada. Ó Deus querido, tenha misericórdia. Ó Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de compaixão, tenha misericórdia. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te agradeço por mais um programa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você lembre dessa imagem aqui, ó. Lembre-se. Lembre-se dessa batida. Lembre-se. É importante você se lembrar dessa batida. Porque aqui está uma vida. E a vida é sagrada. Bom, nesse momento, eu quero encerrar o programa com a bênção apostólica e, ao mesmo tempo, falando para você que eu estou deixando recomendações na outra tela. Nos vemos no próximo programa Entendes Tu o que Lês, tá bom? Eu agradeço a você por ter ficado até o final, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, e não apenas tenha aprendido aqui as lições. Coloque em prática, ensine. Quem sabe você não é uma pessoa que está pensando, que está gerando, mas ensine, porque Deus conta com você também para falar da sua palavra. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.